Estamos mais uma vez no Chalé da Praça 15, com a 4ª edição da Feira de Livros, hoje dia 11 de novembro, concomitantemente temos a grande Feira do Livro na Praça da Alfândega, mas sempre há espaço para os livros em todos os cantos da cidade. Por isso que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com a nossa feira. Vou apresentar para vocês alguns dos escritores que estão expondo hoje aqui, e vamos começar pela poesia, com uma escritora maravilhosa que faz um tipo de publicação que eu adoro muito, que são os mini poemas, alguns chamam de haikai. Vou chamar aqui a Maria Alice Bragança para falar um pouco desse misterioso pássaro, o seu livro. Olá, então, obrigada, Adeli, pelo maravilhoso trabalho. E esse meu livro é um livro de haikais mesmo, né? Muito seguindo a tradição japonesa, né? Eles são tercetos inspirados em estações do ano, com Kigo, né? E muitos escritos na pandemia, em momentos de contemplação na minha janela, que era o único contato com o mundo, né, durante meses. E aí resultou nesse livro. Acho que eu vou ler porque é a melhor forma de falar sobre eles. Farfalhar de folhas, a voz do vento a nada responde. Misterioso pássaro, não sei seu nome, nem ele o meu. Maravilha. Maria Alice Bragança, sempre atenta à literatura, com suas poesias. Acho que o haikai, de fato, é algo que a gente pode ler em qualquer lugar, e sempre a gente é tocado, não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Acho que a forma e o conteúdo do haikai é muito interessante. Maria Alice, obrigado, e muitas feiras pela frente. E eu não poderia deixar agora de apresentar para vocês um dos últimos lançamentos, que é um livro sobre o Menino Deus. Nós não tínhamos até então uma história do Menino Deus, uma memória do Menino Deus. A prefeitura, na década de 90, início de 2000, publicou Memórias de Bairro. O Celso era pesquisador na época, mas nunca nada foi publicado sobre o Menino Deus. Eu digo aqui com muito orgulho, um dos que atucanou o Celso para que ele fizesse uma revisão do que ele tinha anotado e a gente produzisse um livro. Celso, muito bom estar aqui contigo. Poderias apresentar o teu livro para nós? Um prazer também, Adeli, podendo participar dessa feira, dessa construção desse novo espaço importante para a cidade, nesses 250 anos. Então, o livro do Menino Deus, ele, como começaste falando, ele começou a ser produzido lá nos anos 90, né? Quando eu ainda era pesquisador do Centro de Pesquisa em História, que tinha aqui na cidade de Porto Alegre. E ele acabou que, quando o Centro de Pesquisa chegou ao fim, ele ficou inconcluso. E aí, 20 anos depois, tu me provocaste a fazer o livro, e terminar e rever o que estava escrito, o material, e ele tomou esse formato real, né? Então, o que eu fiz? Ali são, basicamente, partiu de entrevista com os moradores antigos do bairro, históricos do bairro, né, que construíram o bairro Menino Deus, e a partir das entrevistas eu acabei indo atrás de confirmação em fontes, né, primárias, secundárias, enfim. Então a gente tem esse formato. Ele é um livro, como diz o subtítulo, dos moradores que contam a sua própria história. Então é basicamente isso, baseado em entrevistas, com confrontação de documentos e com coisas que foram descobertas, que até mesmo na memória de Porto Alegre tinham sido praticamente apagadas, do grande público apagado, né? Festa dos navegantes que partiam de lá, os jardins zoológicos, depois se transformou na Avenida Ganzo, e assim por diante, uma série de acontecimentos que o bairro legou para a cidade. Tem um amigo meu que escreve e estuda a questão do ciclismo, deve sair um livro em breve. Fala um pouquinho do ciclismo no Menino Deus.
Isso, a União Velocipédica, né, que foi existia duas associações de ciclistas, né, uma dos alemães e outra dos portugueses. E ali no Menino Deus, que competiam entre si, né, a dos alemães ficava no bairro Moinho de Vento, né, e a dos portugueses ficava ali no bairro Menino Deus, onde depois foi o centro, foi a exposição agropecuária, hoje é a sede da Secretaria de Agricultura, né. Então, tem essa história também do bairro, que aquele local ali ele foi se transformando ao longo do tempo em vários... a gente teve, além disso, teve a exposição, a secretaria, hoje o centro de treinamento do Estado, né? Então, um bairro que tem muitas histórias que não poderiam estar apagadas, que o livro acaba trazendo para fora, aí, né? Para conhecimento geral. É encantador, porque o bairro começa ali pela Praça Garibaldi, tem uma foto incrível do Riachinho, né? Uma ponte de madeira. O Celso já se referiu à Secretaria da Agricultura, que havia uma exposição, agora está tudo em esteio, o Parque de Exposições Assis Brasil. Enfim, nós temos aí uma coisa que é encantadora, que é exatamente um pouco da história do nosso Menino Deus. Obrigado, Celso. E só lembrando que o livro, além do texto, ele é enriquecido com fotos históricas do bairro maravilhosas, né? Levantadas pela Chris Leff, né? Que deu essa ilustração que ficou linda, né? Então, o livro é editado pela Chris Leff, da editora Documenta, uma parceria aqui com a editora da cidade, né? Que é a editora que está sendo retomada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esperamos que, com os 250 anos de Porto Alegre, a gente possa ter outras publicações importantes. Hoje, então, nós estamos aqui mais uma vez, dia 12 de novembro, nessa feirinha do Chalé da Praça 15, e conversando com autores e autoras. Eu agora vou falar com duas autoras, professoras, que têm feito uma produção literária muito importante. Vou pedir licença a Vera Ione, começar aqui pela ordem aqui, pela Neuza De Martini, que vai falar um pouquinho também da sua experiência como professora e escritora. Neuza, estamos aqui nessa nova feira, queríamos um pouco da tua palavra. Olá, bom dia para todos, é um prazer estar de volta aqui nessa feira organizada pelo Ateliê, uma coisa assim muito importante para nós, que precisamos desse contato sempre com o público, né? Eu sou de formação jornalista, mas, né, a minha carreira muito jovem derivou para o magistério, porque eu casei e fui morar em Santa Maria e fiz concurso para a Universidade Federal. Então, iniciei a minha carreira como professora no curso de comunicação social lá, né? E foi uma surpresa para mim, porque eu não queria ser professora e acabei me dedicando 20 e poucos anos para a Federal e depois mais 14 para a PUC. E a literatura entrou na minha vida antes até de eu ser professora na universidade. Eu fiz teatro infantil no Instituto de Educação, com a Olga Reverbel, que era o nosso ícone da época, né? E eu escrevi uma peça, eu estava no primeiro ano de faculdade, escrevi uma pecinha infantil que, para minha surpresa, a dona Olga achou boa e encenou no Teatro Álvaro Moreira. Então, eu iniciei, assim, passei de professora, nem era professora na época, né, de jornalista, estava no curso de jornalismo. E saiu até no Correio do Povo, eu tenho até hoje, aquela coisa assim, né? Meu pai lotou a Kombi de criança e fomos num domingo de manhã para o Teatro Álvaro Moreira, fui para o palco receber flores do elenco, foi uma coisa assim na minha vida espetacular, né? Que eu nunca pensei. Aí depois, com o magistério, eu me dediquei à literatura acadêmica, porque como eu dava aula para pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Eu fui para a Espanha fazer curso de pós-graduação por 2 vezes, e aí eu tive que me dedicar à literatura acadêmica, na área da comunicação persuasiva
que eu trouxe esse conceito para o Brasil, não se trabalhava nada nessa área, né, que é a propaganda, a publicidade, o jornalismo de influência, aquela coisa toda, né, e publiquei muitos artigos em revistas nacionais, internacionais e livros também, né. Aposentada já da UFRGS e da PUC, porque eu vim transferida da Federal para Santa Maria para a Federal daqui, né, de Porto Alegre. Aposentada, voltei lá. Fui procurar meu recorte de jornal, eu tinha feito um clipezinho ali com a data 67, né, 1967, e a estreia. E aí o sonho virou realidade. Eu tenho escrito, tenho me dedicado à literatura, já publiquei esses 4 livros, né? Esse aqui, o Lucas Pardal, tem uma história muito interessante, e até acho que a Dali vai gostar. Eu sou muito amiga do Regis Debray, que foi, né, um revolucionário lá em Cuba, muito amigo, ele me recebe na casa dele quando eu viajava, agora não viajo mais. E o Lucas Pardal, eu não botei aqui a dedicatória para não. Mas o Lucas Pardal foi feito inspirado nele. Eu disse para ele, levei para ele, disse, olha aqui, ó, é o Pardal aqui da história, tanto que eu chamo de LP. O Debré eu chamo de RB, né? Muito amigo mesmo, assim, muito importante, né? E aí também os meus livros de literatura narrativa longa, que eu não tinha, né? Que nesses últimos 4 anos, depois dos 70, eu me dediquei à narrativa longa, né? Que veio primeiro Vozes da Ancestralidade, que sou jornalista, parte de um fato, de quando eu morava em Madrid, mas eu já escrevi na volta, morando já aqui, né? Que é uma história de agressão racial pelos skinheads, tem todo mundo. Né? Depois os segredos da... Não, depois 4 Mulheres, que está esgotada a edição, tá? Também tratando do tema da mulher, do machismo, aquela coisa toda, né? Sempre está tão presente nos meus livros um tema assim, bem, né, de preconceito, né? Depois Segredos da Rua Mundo, que foi uma surpresa para mim, mudou completamente o rumo da história que eu queria escrever, mas eu fiquei muito feliz. E agora eu lancei essa semana o Enigma Por Trás do Muro, também a partir de uma história que eu vivenciei, só que não é autobiográfica, eu me apropriei de uma história familiar, de uma avó doente mental, e trabalhei num outro personagem, né, e desenvolvi toda uma história. Foi o livro mais difícil para mim, mas o que eu escrevi em menos tempo. Eu fiquei assim numa pressão. E saiu, assim, né? Chorei já bastante, não posso ler, que eu me emociono. É isso. E agora estou aqui, minha produção. Maravilha, Neuza. Que bom. Haverá outras feiras, outros livros, muito agito em torno dos livros, certo? Obrigada. Vamos ouvir a Vera Ione, que também tem formação de professora. Interessante que a Vera Ione também faz muita revisão de textos, e principalmente textos literários, que não é uma coisa fácil, eu já tenho dito, e eu louvo muito esse teu trabalho de revisão, porque infelizmente a gente ainda vê livros lançados sem revisão, e isso não é muito bom. Vera Ione, um prazer estar aqui mais uma vez contigo. Fala um pouquinho da tua trajetória de escritora também, e hoje uma grande revisora. Eu comecei tentando escrever poesia, depois escrevi mais tarde. E aí eu fui parar nas letras de música. Aí passei para as histórias infantis, que foi a primeira vez que eu lancei livro na Feira do Livro, foi em 1983, um livro de literatura infantil. Me classifiquei em alguns concursos com outro livro também, de literatura infantil, e comecei a escrever contos, fui fazer oficina do Assis Brasil,
escrevi novelas. Eu acho que eu me sinto melhor no texto longo, assim, nas novelas. Não que as novelas sejam muito longas, mas eu gosto muito de escrever novela. Tenha um personagem central e todas as ligações daquela personagem com a terra dela, com as pessoas, e podem até entrar outros personagens, como um livro que eu escrevi, que vai sair pela Bestiário, que eu escrevi durante a pandemia, que agora vai voltar, né? Que era uma neta, uma avó fica com uma neta, confinadas, e aí ela começa a cobrar da avó as histórias do tempo dela, e ela começa a contar. Ela conta umas histórias bem cabeludas, a gente pensa que aquelas pessoas eram muito comportadas, né? Então tem esse livro aí que eu vou juntar com outro que eu escrevi, cujo espaço também esse não é em Uruguaiana, em Porto Alegre, mas é Uruguaiana, que se chama O Outro Lado da Ponte, que também não foi, não estão, nenhum desses está em papel, mas existem, um pela Amazon e o outro em PDF. Então, o Roberto Prim vai juntar os dois e vai ser um livro com 2 novelas, que vai ser para comemorar meus 40 anos de livro publicado e meus 70 anos de vida. Maravilha. Eu não podia deixar de novamente te perguntar, e essa tua atividade de revisora de texto literário? Essa atividade é muito importante e começa a ser muito valorizada, né? As pessoas se deram conta que não podem lançar o livro de qualquer jeito, né? E a gente, quando escreve, eu mesma, quando escrevo, cometo muitos erros. Não de ortografia, naturalmente, mas a gente comete erros. Está escrevendo e não, vou mudar, e muda até o foco narrativo, sem mais nem menos. Então, isso tem que ter um olhar atento de uma segunda e talvez até de uma terceira pessoa para fazer as observações, né? Há poucos dias eu revisei parte de um livro que vai sair de pessoas assim da fronteira oeste, outros que moram aqui, outros. E é um livro de contos muito interessante, mas eu tive que apontar algumas coisas. São pessoas que escrevem muito bem. Sim. Eu só reviso para pessoas que escrevem muito bem, livros ótimos. Isso aí é o que dá prazer de revisar. Mas até os ótimos escritores cometem distrações. Acho que a Vera Ione colocou muito bem essa questão da técnica. Não basta apenas ser um bom escritor, mas o livro tem que sair como deve sair, né? Às vezes a gente vai escrevendo na pressão, né, como falava a Neuza há pouco, e lá sai uma frase torta, enfim. Parabéns para vocês. E eu vou aproveitar aqui, diante de vocês, eu tenho uma impressão, uma sensibilidade de que nós estamos num novo ciclo de escritores e escritoras aqui em Porto Alegre. Majoritariamente um público feminino, com textos que tratam da questão da mulher, tratam muito da questão do sofrimento das pessoas, e acho que as mulheres têm uma sensibilidade incrível para tratar desses temas. Então, parabéns para vocês, e vamos fazer novas feiras, novos eventos, e quem sabe com a colaboração, porque essa feira aqui é colaborativa, né? Ela não visa lucro, criar público leitor, enfim, de fazer depois alguns trabalhos como a criação literária, a revisão de textos, enfim. Parabéns, obrigado. Vamos adiante aqui para ver um pouco das nossas histórias. Bolívar, mais uma vez, estamos aqui com uma live para o Porto Alegre 250 anos, o Zona Norte Jornal. Queremos uma palavrinha tua sobre a tua impressão dessa nova feirinha, dessa edição, que estamos na 4ª já, e vamos concluir o ano em dezembro fazendo uma nova feira. Bolívar. É uma beleza participar dessa feira, primeiro porque
o central aqui é o autor. Segundo, pela coragem que tem, tanto a Adeli quanto os demais participantes, em simultaneamente a ocorrência da feira principal do nosso estado, que acontece na Praça da Alfândega, ainda assim resolve manter a feirinha aqui do chalé. Eu acho isso ótimo. Demonstra não só a coragem, mas a ousadia. Nós precisamos colocar no centro da vida dos brasileiros o livro, a literatura, o autor gaúcho e brasileiro. E, convenhamos, nos últimos 6 anos, principalmente nos 4 últimos anos, a literatura brasileira sofreu muito. O livro passou a ser uma vítima de um ataque estúpido do próprio governo federal. E nós precisamos corrigir esse equívoco. O livro, o autor, tem que estar no centro das preocupações do nosso país. Senão, nós vamos continuar sendo chacota nos outros países, que é o que nós estamos hoje. Então, é necessário. Viva a Feira do Chalé. Longa vida a Feira do Chalé. Que daqui a 30, 40 anos ainda exista essa feira, para que a minha neta possa fruir dela. Esperamos que sim, assim como a gente faz no mercado público, com a Feira do Gibi e a Feira do Vinil, que por décadas existem lá. Agora vamos continuar aqui. Eu quero também dizer que um autor só se faz com leitores. Eu quero aqui apresentar uma leitora para vocês que veio cedo aqui, falar um pouquinho da tua relação com o livro, a leitura. Eu tenho relação com o livro há muitos anos, desde que nasci. E com 8 anos eu já lia Shakespeare, já lia Dostoiévski e continuo lendo até hoje. E tenho muito prazer em ter como amigo o Adil Michel, o Olívar de Almeida e todos os outros. Eu sempre livro meu tem milhares ao redor, autores desse livro. Eu agradeço, então. Beleza. Eu tenho dito para o pessoal que escreve que nós precisamos de leitores. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com a Celir, que além de escritora, também é uma artista gráfica, uma artista plástica. Já disse para ela, acertei hoje, Celir, quero te dar em primeiríssima mão, que em breve vai sair uma feirinha só com artistas plásticos, artistas gráficos e correlatos. Mas eu quero falar um pouquinho, que tu nos apresente o teu livro. Celir. Oi, é um prazer, é uma alegria estar aqui. E neste formato de feira, que agrega, que as pessoas estão aqui tocando, conversando, dialogando. Mas o meu livro, No Fio das Palavras, a linha, ele tem a ver com a linha que é da palavra, mas a linha que é a base do desenho também. E como eu venho dessa área, né, e ele foi se formando a partir de escritos que eu encontrei, que eu retomei em 2019, e nessa organização e mostrando para uma pessoa que estava me orientando em arte, ele foi se organizando e se organizou nesse livro. E ele é composto de fotos, de diagramação, tem os espaços do vazio, que fazem parte da gente, né? E assim ele surge. E surgirão outros. Eu tenho dito para Celir que ela deve continuar, não só na escrita, mas também no traço, na linha, porque isso é muito importante. Então, em breve, nós teremos um evento aqui, que eu considero fundamental também, das artes gráficas e das artes plásticas. Obrigado, Celir. Eu quero lembrar uma amiga comum, a Claire Abreu, que foi quem me apresentou a Celir. Então, um beijo no coração, sei que ela vai ver esse vídeo e vai reproduzir. Minha colega de farmácia, né? 2 farmacêuticas brilhantes e que
não vou dizer descambaram, porque faz parte da alma delas a questão das artes, porque ela é a minha referência na questão da biodança, que é a nossa amiga Claire Abreu. Vamos aqui com o pessoal do Vale do Paranhana. Nós estamos aqui com o Paulo Wagner, que lançou esse livro, Crônicas do Sul do Mundo, há um ano atrás. Em breve nós teremos um outro livro dele. Eu queria começar com o Paulo, depois falar com o Doralino, do Paranhana Literário, um pouquinho da atividade de vocês no Vale do Paranhana, e especialmente agora o teu novo livro, Paulo. Bom, é um prazer estar aqui hoje de novo nesse lugar que já está se tornando tradicional, né, aqui no centro de Porto Alegre, né, que eu acho muito bom a iniciativa do Adeli, uma iniciativa brilhante, e a gente reúne todo esse pessoal aqui, dá mais uma diversidade bem legal de literatura aqui. O meu livro eu lancei no ano passado, foi um livro que foi bem aceito, né, dentro da comunidade literária, e isso me levou a escrever o segundo, né, que é o Ascender dos Lampiões, que vai ser lançado dia 2 de dezembro, do lançamento em Itaquara, depois a gente vai fazer aqui em Porto Alegre, né? E nós temos também lá em Itaquara, junto nesse processo, o Coletivo dos Escritores e Artistas de Paranhana. Foi um projeto com o Doralino, né? Nós dois conversamos sobre isso e começamos um projeto com 6 ou 7 pessoas, e hoje a gente tem mais de 60 dentro do coletivo. A gente tem feito saraus, a gente tem feito uma série de coisas, e tem alimentado, né, no Doralino, a cultura na região e propiciado para que as pessoas consigam ler suas poesias, editar seus livros. Então, o coletivo tem se tornado um fomentador cultural alternativo na região. E nesse sentido, por isso que eu estou aqui também, tá? Porque o coletivo me trouxe para cá também. Isso é importante. Mais de 60, nós também aqui já somos mais de 60 que passaram por aqui ou estão aqui hoje, e ouvi a palavra do Doralino, porque o Doralino publica o Paranhana Literário, que eu já apresentei para várias pessoas aqui, para mim uma das melhores revistas literárias que nós temos hoje no sul do país. Muito obrigado. Adeli é sempre muito gentil com a gente nas palavras, né, generoso, e nos deixa sempre muito à vontade para a gente falar desse tema que a gente gosta tanto, que é a literatura, que é a cultura, né? E parabéns mais uma vez por esse evento aqui, é sempre muito bom a gente vir de lá do Paranhana, né, Paulo? A gente vem de lá com essa alegria para vivenciar esses momentos, para fazer parte dessa história, porque isso aqui é uma história que está surgindo aqui, que vai ficar para a história. Eu tenho certeza que esse evento aqui no Chalé vai continuar e vai ampliar cada vez mais, né? Tem fôlego para isso, para ampliar, para a gente buscar acrescentar algo mais aqui, né? E a revista Paranhana busca isso também, né? Ela surgiu, o Paranhana Literário surgiu para dar visibilidade para os nossos autores, não apenas da região, né? Porque como se trata de uma revista digital, não existe barreiras geográficas, né? Então nós publicamos gente do Paranhana, do estado, de fora do país também, né? Nós temos autoras em Lisboa, que escrevem para a revista, em Israel, em Los Angeles, que contribuem com textos, claro, em português, né, são brasileiros que estão fora do país e que usam a revista justamente, através da revista, matam a saudade da língua portuguesa, da escrita, da literatura brasileira. Então, eu fico muito satisfeito com a revista, com o caminho que a revista está seguindo, e muito satisfeito e muito feliz por estar aqui também, fazendo parte desse momento histórico, fazendo parte desse caldeirão cultural aqui, literário, que está acontecendo aqui. Queria aproveitar também e convidar os dois para que possam escrever e fazer vídeos para algumas mídias independentes que nós participamos ativamente, porque somos diretores do Zona Norte Jornal. Teremos um concurso de crônicas, coordenado pelo Cristiano Freta. Inclusive, o Cristiano e eu já somos presença garantida no teu lançamento, Paulo, dia 2. E o Ricardo Ritzel também.
que tem um livro maravilhoso, que é Os 5 Tumbas de Gumercindo Saraiva. Enfim, nós estaremos com vocês, e eu espero que no ano que vem teremos novos projetos em comum. Eu já instiguei vocês que, além do Paranhana Literário, eu disse que vocês tinham que ter, como nós temos o portal Litoral Norte, que é coordenado pelo Celito, que está na gravação aqui, que vocês conhecem, para quem tem o portal do Paranhana. Quem sabe um novo projeto no ano que vem. Eu sou metido, né, como vocês me conhecem. Eu acho que não vai ter projeto. A solução é essa. A solução é a gente criar esses mecanismos digitais, né, para poder juntar por região, e depois faz um grande evento, né, com os portais de todas as regiões. Assim que a gente se conhece, é a forma mais fácil de a gente interagir uns com os outros. Beleza, então vamos adiante. Agora eu queria aproveitar aqui um papo com a Naya, para começar com a Naya, que fez esse Na Pandemia com Chico. Eu acho que eu tive o privilégio de ser um dos primeiros leitores, fui impactado e gostei tanto. A Vera Ione já está adquirindo o Pandemia com Chico, as mulheres escritoras se encontrando aqui, isso é uma maravilha. Naya, fala um pouco do teu livro e dos teus próximos passos. Então, Na Pandemia com Chico foi publicado em 21, da Território das Artes, um projeto que se chama Mini Books, e ele tem 15 crônicas do período pandêmico, quando eu observava, então, fatos que ocorriam na Praça Nações Unidas, que fica final de Petrópolis, início do Jardim Botânico. Então, do terraço, da sacada, da janela, eu observei vários fatos, e vários fatos também ocorreram comigo nessa praça, que era o espaço que se tinha para convivência. E o Chico Buarque é meu parceiro involuntário. Então, ele me inspirou com várias músicas, que elas, então, assim, traduziam o sentimento que se tinha com relação àqueles fatos que eu escrevi. Os próximos passos, então, eu sempre escrevi, nem sempre publiquei. Aliás, eu publiquei uma crônica nesse livro aqui em 2017, eu acho. Deixa eu ver aqui a data. Sim, 2017, que foi um livro póstumo do irmão Antônio Sequim. O irmão Antônio foi o responsável pela organização dos catadores em Porto Alegre, e eu convivi com o irmão Antônio em 1969, plena ditadura militar. Então, eu conto uma passagem que se desenvolveu naquele período, e agora, 2022, eu faço parte dessa coletânea que comemora os 250 anos de Porto Alegre, que foi organizado pela Liana Tim e a Kátia Simon, que tem 21 textos, os mais variados. Importante observar que essa Território das Artes é uma editora da Liana Tim, que também é uma pessoa muito presente nas nossas artes. E falando do irmão Sequim, seguindo o caminho em busca da terra sem males, ela coincide com a encíclica papal Laudato Si, que busca cuidar da nossa casa, do lugar comum de todos nós, que é a terra, a cura da terra. Obrigado, Naya, muito objetiva, muito bom. Adeli, eu estava falando nos próximos passos e fui para o passado. O futuro, então, é o que eu tenho na gaveta, porque eu sempre escrevi.
e nunca publiquei, comecei em 2017, a não ser livros técnicos do meu trabalho como socióloga na Fundação de Economia e Estatística, que foi, infelizmente, extinta no governo Sartori. Então, eu tenho muito material na gaveta que eu acho que eu vou fazer um capítulo que é fundo de gaveta. Fundo de gaveta. Bom. E algumas coisas que eu venho escrevendo também. Beleza. Quem sabe o Giovanni Tadeu, que está aqui hoje já com 2 livros. Ontem ele me mandou a capa do segundo, A Viagem. Já fiz uma chamada no Facebook. Giovanni Tadeu, fala um pouquinho da tua relação com a literatura e os próximos passos. Bom, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal e mais tarde resolvi voltar ao mundo acadêmico e fui desafiado por um professor sobre literatura criativa a fazer algo sobre as aulas dele. Findando as aulas, eu fiz um texto sobre as aulas dele e ele disse, isso está muito literal. Isso está muito literal, então a próxima aula eu vou lhe mostrar algo não literal. E aí veio o Arlequim de Minerva. O Arlequim de Minerva é um ensaio bastante psicodélico. Ele trabalha com a questão feminista, trabalha com as questões culturais brasileiras, tenta abarcar, né, através da mitologia e através de outros modos que vocês podem ler no livro, né, sobre a questão da cultura brasileira através de uma costura muito árdua entre Mary Shelley, Frankenstein e o Brasil com a sua cultura. Tá? Esse é o Arlequim de Minerva. Tá? Se você quer que eu fale sobre o segundo livro, A Viagem, eu sou bisneto de imigrantes italianos, e aí eu passei 10 dias na Itália, e nesses 10 dias da Itália eu faço uma comparação da estada deles, da chegada, das histórias que minha mãe, que era ninada no colo da minha bisavó, a minha bisavó falava somente em dialeto trentino, ou alpino, e ela falava sobre as coisas que aconteciam lá. Minha mãe passou para mim essas histórias, e essas histórias se mesclam à realidade que eu vi a conhecer em 10 dias na Itália, fazendo, de uma certa forma, esse livro, ele deixa bastante livre o leitor para imaginar, mas ele é bastante cínico na sua abordagem, porque as realidades se misturam e as suas épocas também. Beleza, sucesso, Giovanni Tadeu. Nós estamos aqui na feira do Chalé da Praça 15 e a gente não só ataca os escritores, mas também os bons leitores, e eu estou aqui ao lado de um sujeito que tive o privilégio de trabalhar com ele, e ele comigo, na gloriosa SMIC. É um fotógrafo brilhante sobre Porto Alegre, não só sobre Porto Alegre, mas também da cidade dele de Tapes. Fala um pouquinho da tua relação com as artes e com a leitura. Ô, Adeli, que prazer ver vocês todos aqui. E primeiro, assim, eu recebi esse convite, né, já de ti. Outra vez eu lamentei não poder ter vindo, mas eu digo hoje eu vou dar um pulo lá para ver. Cara, as artes e a leitura, acho que está na vida da gente, né, desde a nossa ancestralidade. As melhores lembranças que eu tenho de livros são os que eu tinha na estante de casa, né, quando a gente via todo o esforço que os nossos pais faziam para que a gente tivesse em casa uma boa formação. Eu falei há pouco com a Celira aqui, que tem também um livro e tem as artes gráficas, artes visuais, que o próximo feira aqui, o próximo evento vai ser exatamente sobre isso. Então, nós já queremos te convidar para você expor fotografias, enfim. Podemos contar com a tua presença aqui num próximo evento? Opa, por favor, vai ser uma honra vir aqui
e compartilhar, né? Eu fiz a mesma coisa que tu. Eu vim aqui, comecei a conversar com um, com o outro, e a gente compartilha tanta experiência, né? De gente que resolveu, né, empreender nessa área, né? Expor aquilo que vê, expor aquilo que sente. Né? E como disse a Celira, ela disse, olha, eu não tenho só, eu falei assim, o livro é de poesia, ela disse, também. Eu digo, eu adoro quando a pessoa diz também. Porque nós não somos únicos, nós fizemos uma coisa só. A mesma coisa o teu livro de fotografias da tua cidade, de origem, né? O TAPES, que além de ser um lugar maravilhoso, né? Sim. Então é muito legal. E quando eu digo também desse projeto aqui, que é o... fala um pouquinho disso. É um livro de literatura infantil, né? Que ainda é um protótipo, mas vai ser editado. Já vamos te provocar para fazer um lançamento teu aqui. O Chalé da Praça 15 disponibiliza esse espaço para fazer lançamento de livros. Então, conte comigo para ajudar a fazer o lançamento aqui e você está na próxima feira. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer. Beleza, então nós temos aqui a presença de muitas pessoas. Eu vou abusar aqui, mais uma vez, porque a gente não só entrevista escritores, mas também leitores. Estou aqui com uma leitora, queria que a Laura falasse um pouquinho sobre a sua relação com a leitura e com essa feira. A minha relação com a leitura é sempre muito intensa, e com a feira eu estou descobrindo hoje e estou encantada com o fato de estar com os autores e ter essa oportunidade. Fiz uma compra, comprei o livro da Vera, e já estou levando autografado. Estou muito contente. Beleza, obrigado. E nós vamos falar com outro escritor que eu vou roubar aqui. Vamos falar um pouquinho da tua literatura. Te apresenta para nós os teus livros. Esse aqui eu trouxe, que é o... exatamente. Da vez, né? O Contos, Crônicas e Aparas de Carne, que é minha última produção. Reúne um conjunto aí de 20 textos, né, entre contos, crônicas, e as aparas de carne ficam por conta da minha incapacidade, muitas vezes, de definir exatamente qual é a natureza do meu texto, e eventualmente as duas coisas ou é nenhuma delas. Né? Eu gostei disso, porque o Cristiano falou exatamente isso antes, que ele disse que eu escrevo isso e também, ou seja, mais alguma outra coisa, que a gente às vezes não distingue muito bem de uma crônica, de um conto, que tem um pouco dessa mescla. Gostei da sua definição. Muito obrigado, então. Basicamente, a escrita ela é mais livre do que os parâmetros que estão sendo colocados. Esses são parâmetros médios, né? E a crônica, o que eu posso dizer, talvez, da minha escrita? Ela tem um toque pro irônico, pro sarcástico, né? E sobre temas muito variados. Eu gosto do texto curto, né? Eu acho que, como diria Guy de Maupassant, né? Melhor tu fazer um texto curto bom do que uma grande porcaria. Então, essa é uma grande diferença. Né? Eu espero que o próximo livro seja uma escrita de mais fôlego, de um texto maior, um texto mais abrangente. Mas, por enquanto, eu estou muito satisfeito em conseguir passar uma mensagem, né, que eu acredite que seja válida, positiva, através de um texto mais curto. Beleza, nós estamos aqui no Chalé da Praça 15, com esse nosso evento costumeiro, que é a Feira de Livros, e vou aproveitar aqui, porque eu gosto de falar com todas as pessoas que aparecem na nossa feira. E a primeira coisa que eu já faço é que as pessoas se apresentem, porque a melhor apresentação é a pessoa mesmo fazer a sua apresentação. Olá, Deli, tudo bem contigo? Olá, pessoal, tudo bem? Que maravilha esse espaço aqui do Chalé da Praça 15. Eu que cresci na cidade de Porto Alegre, nasci aqui, e a Praça 15 sempre me chama a atenção desde pequena, né, por causa do chalé, e trazer literatura, trazer livros para esse espaço é tão importante, principalmente nessa época, né, do ano que está
todo mundo envolvido com a literatura, com o livro, né? Nós, concomitantemente, temos a nossa grande feira, a 68ª na Praça da Alfândega, e o pessoal achou que seria bom também fazer concomitantemente, porque aqui temos essa possibilidade de ter o contato direto. Nós temos lá os autógrafos, mas que é aquela meia hora ligeirinha, aquela fila, e um pouquinho de papo e uma foto. Aqui é uma convivência. Tu tens gostado desse formato nosso aqui? Sim, com certeza, tenho acompanhado, né? E eu acho assim, Adeli, a cidade precisa. A gente vê o entorno, né, aqui da praça, né, do chalé, a gente tem muitas pessoas que vêm da periferia da cidade, de outras cidades, principalmente aos sábados, né, fazer suas compras e tal. E há uma necessidade, né, principalmente nesse local. E tu estás de parabéns, assim, por eleger esse local aqui, né, para congregar escritores, as pessoas terem esse contato direto, né, com escritores, que muitas vezes é difícil o contato com o escritor, e aqui é uma das possibilidades, né? Eu vou dar aqui também para vocês que nós faremos em dezembro mais uma feira de livros, porque ela é mensal, sempre a gente vê uma data, conforme as pessoas pedem. Esse é um trabalho coletivo, que todo mundo ajuda, todo mundo divulga. Sempre digo, é preciso divulgar. O leitor, ele se cria pela divulgação. E nós vamos fazer também aqui, vou te falar, uma feira com artes gráficas e artes visuais. Fotografia, artes plásticas, desenho, cartoons. Esse vai ser um evento que, além da Feira do Livro, nós vamos fazer também esse evento. Então, haverá outras coisas. Você falou antes da Praça 15, é muito interessante, porque a Praça 15, ela é o terceiro espaço da cidade. Começou com a praça que hoje se chama Brigadeiro Sampaio, que é a primeira praça de Porto Alegre, depois se chamou Harmonia. Depois vem a Alfândega, que tinha o Trapiche, que chegava até ali a metade da 7 de setembro, e a cidade, ela se firmou exatamente em torno da Praça 15, né? Que era uma praça que havia o comércio, aqui tinha um galpão, que foi o primeiro mercado, e hoje nós temos há 153 anos o mercado público. No ano que vem, em novembro, quando nós tivermos aniversário novamente do chalé da Praça 15, porque esse prédio é histórico, é conservado, e nós vamos apresentar um livro simples, para amplíssima leitura, está sendo feito por nós, sobre o chalé da Praça 15, que hoje o chalé está na Praça 15. Onde nós estamos nesse momento é a área nova, que ela foi desafetada da praça para que pudesse fazer a expansão do chalé com a manutenção do chalé da Praça 15. Nós vamos falar, por exemplo, onde estava a bandinha de música que tocava aqui no início, que era um bar chopp muito frequentado pela intelectualidade, pelos boêmios e também pelos alemães. Então, esse é o livro que vai sair no ano que vem, em novembro, vai ter um lançamento especialíssimo aqui e na Feira do Livro. Então, essa é a garantia que nós temos. E em breve nós teremos, então, esse novo evento aqui, que são com as artes visuais. Então, nós estamos aqui nessa quarta edição do nossa Feira do Livro do Chalé da Praça 15. Um bom final de semana para todo mundo, e eu vou pedir para vocês que vocês espalhem esse vídeo aos 4 cantos do Brasil e do mundo. Hoje a internet atinge todo mundo. E aos porto-alegrenses que estão fora, para matar um pouquinho da saudade, aqui no Chalé da Praça 15, com a 4ª edição da Feira do Livro do Chalé. Obrigado.